Ó. Ixi, eu também. Ó. Ó o que tá vencido aqui. O Botox, minha gente. Venceu o meu. Botox tá vencido por aqui, né, Luana? Então, olha, atualmente, gente, as pessoas, elas estão mais preocupadas em manter uma rotina saudável, seja na prática de atividades físicas, alimentação balanceada e, claro, né, cuidados com a saúde e a aparência do corpo. Então, para ter uma aparência jovial e bem cuidada, muita gente tem procurado aí tratamentos estéticos com métodos para melhorar a elasticidade da pele do rosto e se livrar das ruguinhas. Entre as opções mais populares no momento estão o Botox ou o preenchimento facial. Mas você de casa, você sabe qual é a diferença para o outro? Então, eu vou deixar você pensando um pouquinho aí. Enquanto isso, quero me despedir de Rolo de Moura, Pimenta Bueno e Vilhena, que seguem com a programação local. Mas caso queiram acompanhar o nosso bate-papo agora, podem seguir via YouTube, canal SIC TV. Porque agora eu vou bater um papo então com a doutora Francileide Nobre para a gente entender de fato a diferença entre um e outro. Sei que eu quero todos, viu, doutora? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. É um prazer estar aqui hoje, né? Bom dia a todos que estão aqui nos seguindo. Então, o Botox, as pessoas chegam para a gente e falam assim, eu quero fazer Botox na boca. Gente, Botox, ele não preenche. Quem preenche aí é o ácido hialurônico, né? São os preenchedores. Então, o Botox, ele é uma toxina. As pessoas falam Botox, mas, na verdade, o Botox é a marca, né? O que a gente usa é a toxina botulínica e a gente tem vários tipos, né? Todos são tipo A. Ela serve para quê? Paralisar aquela musculatura. E, olha, as pessoas acham que ela tem que primeiro ter a ruga e depois ela usar o Botox. Isso é um mito. A gente pode usar preventivo. A partir dos 20 anos, começou a aparecer aquela ruguinha, ou não, a gente já começa a usar a toxina botulínica. Até porque, quando você usa mais jovem, com menos idade, a toxina, ela sendo preventiva, você vai demorar muito mais a aparecer aquelas rugas que tanto incomodam. Um exemplo bem prático que eu gosto até de dar, né? Só você pensar numa folha de papel. Se você logo desamassá-la, a marquinha fica menor. Agora, se eu esperar amassar tudo, né, ficar ali cheio de querer desamassar, o produto não funciona. É bem essa analogia, né? Eu não preciso esperar aquelas marcações se firmarem ali de muito tempo, sendo que, se eu fizer preventivamente, essa resposta vai ser muito melhor, né? Exatamente, exatamente. Então, quando você faz preventivamente, você terá uma ruga mais tardiamente e ainda você vai gastar um pouco menos, né? Porque quando você deixa a ruga já estar lá, a gente já tem ali o quê? A gente já tem uma cicatriz, que a gente chama de cicatriz, e aí não só o Botox ele vai dar resultado, aí a gente vai ter que entrar com outros procedimentos, porque o Botox, ele simplesmente para a musculatura. Né? A gente usa, o Botox nada mais é do que uma proteína, então a gente usa ali ele para paralisar aquela musculatura. E aí, se você já tem essa ruga, já tem uma ruga estática, que a gente chama, que já são aquelas cicatrizes, o Botox simplesmente ele vai paralisar. E a gente vai ter que gastar até um pouco mais, porque você vai ter que entrar com outros procedimentos. E ao contrário do que as pessoas pensam que o Botox ele trata a pele, ele não trata a pele, ele para a musculatura em si mesmo. E aí ela some aquelas rugas. Se for aquelas rugas mais fininhas, que são essas que você estava falando, né, mostrando... Essa que eu estava me queixando. Isso. Ela vai sumir naquele momento. A durabilidade do Botox, que muita gente acha que vai ficar um ano, não vai ficar um ano. A gente fica aí com o Botox, ele tem uma ação de 3 meses a 6 meses, depende muito. Se essa pessoa ela é uma pessoa atleta, que gosta muito de malhar, ela acaba fazendo muito mais gestos, mímicas faciais. E aí esse Botox ele vai durar um pouco menos também. Tá? E aí a gente tem dosagens também. O que a gente vai sempre avaliar esse paciente, se ele é atleta ou se ele não é atleta. Porque quando ele é atleta, a gente tem que fazer uma dosagem diferenciada, não é a mesma de uma pessoa que não é atleta. E aí a gente sabe que também vai ter uma durabilidade menor. Então, Botox vai ser para paralisar. E aí vai ser normalmente para melhora de rugas, para que outras indicações? Então, o Botox, ele é terapêutico também, né? Então, a gente acha que ele é só para rugas. E não é. A gente também trabalha com pessoas que têm deficiências. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um AVC. E aí ele ficou com uma distonia, por exemplo, né? Que ele fica com o bracinho mais assim. E a gente usa também o Botox para essa região.
para relaxar aquela musculatura, para a gente, como fisioterapeuta, trabalhar aquela musculatura. E também a gente trabalha com botox para bexiga hiperativa. Mulheres que perdem muito xixi, a gente também trabalha com botox também. Então, assim, muita gente acha que o botox só é estético e não é. Desconhecia. Conheço da sudorese, né? Isso, a gente trabalha a sudorese tanto axilar como palmar, como a planta do pé. Enxaqueca para aquelas pessoas que aí têm é terapêutica. Por exemplo, quem tem bruxismo também, a gente trabalha na musculatura que é da mastigação. Então, a gente acaba trabalhando para relaxar aquela musculatura também. Eu vi recentemente que até nessa região aqui, para as pessoas que costumam tensionar muito, para deixar de travar, né, aquelas dores de tensão, eu vi algo do tipo que até nessa região para uma melhora desse relaxamento muscular também, né? Isso, a gente chama de distonia, né, que é aquela musculatura que fica rígida e aí ela acaba também ocasionando dores de cabeça, dores nas costas. A gente também usa a toxina botulínica, tá? Então, assim, ao contrário do que muita gente acha, a toxina botulínica é só para estética. E hoje, um detalhe, a gente está fazendo muita toxina botulínica como full face. Porque as pessoas acham que tem que parar só a musculatura frontal, por exemplo, a musculatura daqui. Mas não, a gente tem um músculo aqui que puxa o rosto da gente para baixo. Então, a gente também faz no pescoço para a gente ficar com aquele efeito de pescoço de boneca que está falando-se muito hoje. Que antes a gente usava o termo de nefetite. Hoje fala-se muito pescoço de boneca. Uhum. E o preenchimento? Então, já que a gente está tentando entender a diferença entre esses dois tratamentos, o preenchimento ele vai ser utilizado como? Tá. O preenchimento, quando nós estamos envelhecendo, a gente vai perdendo massa, né? Então, o preenchimento ele vem para isso. Ele vem para preencher aquelas áreas que a gente perdeu. Por exemplo, a gente vai diminuindo lábios. Aí a gente entra com preenchimento. A gente quer modelar um pouquinho essa região, a gente entra com preenchimento. O preenchimento, ele também acaba hidratando, porque a gente já produz isso, né? Uhum. Então, ele acaba hidratando também essa pele e preenchendo. Então, é um fator de crescimento que a gente fala. Para corrigir a simetria, né? Volumizar, quero lábios mais... até rejuvenescê-los, porque a gente vai perdendo, a gente vai envelhecendo, vai perdendo um pouquinho daquele preenchimento, né, natural do corpo. Então, vai ser usado nesses aspectos. Isso. A gente, lógico, que entre optar por uma face que ela está derretendo, a gente chama de derreter, entre optar um preenchimento ou um bioestimulador, a gente vai optar no primeiro momento, e aí depende da avaliação mesmo, o bioestimulador. Porque o bioestimulador ele vai bioestimular ali o colágeno que você vai perder. E aí, em seguida, a gente tem tanto o preenchimento, quem não quer preenchimento, a gente tem os fios também, que é um banco de colágeno. Então, aí na área da estética, a gente tem uma gama de tratamentos. Mas o preenchimento, ele vai servir para isso, para preencher uma olheira, por exemplo. Aí as pessoas acham que se ela tem uma bolsinha na olheira, a gente preenche. A gente não preenche, a gente trata, né? O que é preenchido é quando você tem, por exemplo, um afundamento de têmpora. Afundamento, aí a gente tem o bigode chinês, que as pessoas chamam, que são nasogeniano, mas as pessoas chamam de bigode chinês. Até levantadinha do ponta do nariz. Fazer né? a rinomodelação também. Então, o ácido, ele, assim, e ainda tem o bumbum. Né? Hoje a gente está usando também muito ácido no bumbum também para preencher. Ô Leide, se eu quiser conhecer então os diferentes tipos de tratamento, porque na verdade normalmente isso também não é uma receita de bolo, né? São protocolos personalizados, depende da necessidade de cada indivíduo. Às vezes você vai utilizar um recurso apenas, às vezes você precisa combinar ali diferentes tratamentos. Se eu tiver dúvidas, quero conhecer o que eu preciso e ter ali uma indicação personalizada. Como que eu posso te encontrar? Bem, a nossa clínica, ela está na Rua José do Patrocínio, 706, Centro, bem próximo ali ao Mercado Cultural. O acesso é bem fácil e rápido. E lá você vai receber um atendimento personalizado, onde eu vou realmente ver qual a sua necessidade. Porque às vezes as pessoas chegam, eu quero um botox. Mas será que é o botox que vai precisar? Será que a gente vai conseguir aplicar o botox e vai chegar ao resultado que você quer? Então tudo é Ixi, eu também. Ó que tá vencido aqui, o Botox, minha gente. Venceu o meu. Botox tá vencido por aqui, né, Luana? Então, olha, atualmente, gente, as pessoas, elas estão mais preocupadas em manter uma rotina saudável, seja na prática de atividades físicas, alimentação balanceada e, claro, né, cuidados com a saúde e a aparência do corpo. Então, para ter uma aparência jovial e bem cuidada, muita gente tem procurado aí tratamentos estéticos com métodos para melhorar a elasticidade da pele do rosto e se livrar
das ruguinhas. Entre as opções mais populares no momento estão o Botox ou o preenchimento facial. Mas você de casa, você sabe qual é a diferença para o outro? Então, eu vou deixar você pensando um pouquinho aí. Enquanto isso, quero me despedir de Rolo de Moura, Pimenta Bueno e Vilhena, que seguem com a programação local. Mas caso queiram acompanhar o nosso bate-papo agora, podem seguir via YouTube, canal SIC TV. Porque agora eu vou bater um papo então com a doutora Francileide Nobre para a gente entender de fato a diferença entre um e outro. Sei que eu quero todos, viu, doutora? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. É um prazer estar aqui hoje, né? Bom dia a todos que estão aqui nos seguindo. Então, o Botox, as pessoas chegam para a gente e falam assim, eu quero fazer Botox na boca. Gente, Botox, ele não preenche. Quem preenche aí é o ácido hialurônico, né? São os preenchedores. Então, o Botox, ele é uma toxina. As pessoas falam Botox, mas, na verdade, o Botox é a marca, né? O que a gente usa é a toxina botulínica e a gente tem vários tipos, né? Todos são tipo A. Ela serve para quê? Paralisar aquela musculatura. E, olha, as pessoas acham que ela tem que primeiro ter a ruga e depois ela usar o Botox. Isso é um mito. A gente pode usar preventivo. A partir dos 20 anos, começou a aparecer aquela ruguinha, ou não, a gente já começa a usar a toxina botulínica. Até porque, quando você usa mais jovem, com menos idade, a toxina, ela sendo preventiva, você vai demorar muito mais a aparecer aquelas rugas que tanto incomodam. Um exemplo bem prático que eu gosto até de dar, né? Só você pensar numa folha de papel. Se você logo desamassá-la, a marquinha fica menor. Agora, se eu esperar amassar tudo, né, ficar ali cheio de querer desamassar, o produto não funciona. É bem essa analogia, né? Eu não preciso esperar aquelas marcações se firmarem ali de muito tempo, sendo que, se eu fizer preventivamente, essa resposta vai ser muito melhor, né? Exatamente, exatamente. Então, quando você faz preventivamente, você terá uma ruga mais tardiamente e ainda você vai gastar um pouco menos, né? Porque quando você deixa a ruga já estar lá, a gente já tem ali o quê? A gente já tem uma cicatriz, que a gente chama de cicatriz, e aí não só o Botox ele vai dar resultado, aí a gente vai ter que entrar com outros procedimentos, porque o Botox ele simplesmente ele para a musculatura. Né? A gente usa, o Botox nada mais é do que uma proteína, então a gente usa ali ele para paralisar aquela musculatura. E aí, se você já tem essa ruga, já tem uma ruga estática, que a gente chama, que já são aquelas cicatrizes, o Botox simplesmente ele vai paralisar. E a gente vai ter que gastar até um pouco mais, porque você vai ter que entrar com outros procedimentos. E ao contrário do que as pessoas pensam que o Botox ele trata a pele, ele não trata a pele, ele para a musculatura em si mesmo. E aí ela some aquelas rugas. Se for aquelas rugas mais fininhas, que são essas que você estava falando, né, mostrando... Essa que eu estava me queixando. Isso, ela vai sumir naquele momento. A durabilidade do Botox, que muita gente acha que vai ficar um ano, não vai ficar um ano. A gente fica aí com o Botox, ele tem uma ação de 3 meses a 6 meses, depende muito. Se essa pessoa ela é uma pessoa atleta, que gosta muito de malhar, ela acaba fazendo muito mais gestos, mímicas faciais. E aí esse Botox ele vai durar um pouco menos também. Tá? E aí a gente tem dosagens também. O que a gente vai sempre avaliar esse paciente, se ele é atleta ou se ele não é atleta. Porque quando ele é atleta, a gente tem que fazer uma dosagem diferenciada, não é a mesma de uma pessoa que não é atleta. E aí a gente sabe que também vai ter uma durabilidade menor. Então, Botox vai ser para paralisar. E aí vai ser normalmente para melhora de rugas, para que outras indicações? Então, o Botox, ele é terapêutico também, né? Então, a gente acha que ele é só para rugas. E não é. A gente também trabalha com pessoas que têm deficiências. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um AVC. E aí ele ficou com uma distonia, por exemplo, né? Que ele fica com o bracinho mais assim. E a gente usa também o Botox para essa região, para relaxar aquela musculatura, para a gente, como fisioterapeuta, trabalhar aquela musculatura. E também a gente trabalha com Botox para bexiga hiperativa. Nossa. Mulheres que perdem muito xixi, a gente também trabalha com Botox também. Então, assim, muita gente acha que o Botox só é estético e não é. Desconhecia.
Conheço da sudorese, né? Isso, a gente trabalha a sudorese tanto axilar como palmar, como a planta do pé. Enxaqueca para aquelas pessoas que aí têm é terapêutica. Por exemplo, quem tem bruxismo também, a gente trabalha na musculatura que é da mastigação. Então, a gente acaba trabalhando para relaxar aquela musculatura também. Eu vi recentemente que até nessa região aqui, para as pessoas que costumam tensionar muito, para deixar de travar, né, aquelas dores de tensão, eu vi algo do tipo que até nessa região para uma melhora desse relaxamento muscular também, né? Isso, a gente chama de distonia, né, que é aquela musculatura que fica rígida. E aí ela acaba também ocasionando dores de cabeça, dores nas costas. A gente também usa a toxina botulínica, tá? Então, assim, ao contrário do que muita gente acha, a toxina botulínica é só para estética. E hoje, um detalhe, a gente está fazendo muita toxina botulínica como full face. Porque as pessoas acham que tem que parar só a musculatura frontal, por exemplo, a musculatura daqui. Mas não, a gente tem um músculo aqui que puxa o rosto da gente para baixo. Então, a gente também faz no pescoço para a gente ficar com aquele efeito de pescoço de boneca que está falando-se muito hoje. Que antes a gente usava o termo de nefetite. Hoje fala-se muito pescoço de boneca. Uhum. E o preenchimento? Então, já que a gente está tentando entender a diferença entre esses dois tratamentos, o preenchimento ele vai ser utilizado como? Tá. O preenchimento, quando nós estamos envelhecendo, a gente vai perdendo massa, né? Então, o preenchimento ele vem para isso. Ele vem para preencher aquelas áreas que a gente perdeu. Por exemplo, a gente vai diminuindo lábios. Aí a gente entra com preenchimento. A gente quer modelar um pouquinho essa região, a gente entra com preenchimento. O preenchimento, ele também acaba hidratando, porque a gente já produz isso, né? Uhum. Então, ele acaba hidratando também essa pele e preenchendo. Então, é um fator de crescimento que a gente fala. Para corrigir a simetria, né? Volumizar, quero lábios mais... até rejuvenescê-los, porque a gente vai perdendo, a gente vai envelhecendo, vai perdendo um pouquinho daquele preenchimento, né, natural do corpo. Então, vai ser usado nesses aspectos. Isso. A gente, lógico, que entre optar por uma face que ela está derretendo, a gente chama de derreter, entre optar um preenchimento ou um bioestimulador, a gente vai optar no primeiro momento, e aí depende da avaliação mesmo, o bioestimulador. Porque o bioestimulador ele vai bioestimular ali o colágeno que você vai perder. E aí, em seguida, a gente tem tanto o preenchimento, quem não quer preenchimento, a gente tem os fios também, que é um banco de colágeno. Então, aí na área da estética, a gente tem uma gama de tratamentos. Mas o preenchimento, ele vai servir para isso, para preencher uma olheira, por exemplo. Aí as pessoas acham que se ela tem uma bolsinha na olheira, a gente preenche. A gente não preenche, a gente trata, né? O que é preenchido é quando você tem, por exemplo, um afundamento de têmpora. Afundamento, aí a gente tem o bigode chinês, que as pessoas chamam, que são nasogeniano, mas as pessoas chamam de bigode chinês. Levantadinha da ponta do nariz. Fazer né? a rinomodelação também. Então, o ácido, ele e ainda tem o bumbum. Né? Hoje a gente está usando também muito ácido no bumbum também para preencher. Ô Leide, se eu quiser conhecer então os diferentes tipos de tratamento, porque na verdade normalmente isso também não é uma receita de bolo, né? São protocolos personalizados, depende da necessidade de cada indivíduo. Às vezes você vai utilizar um recurso apenas, às vezes você precisa combinar ali diferentes tratamentos. Se eu tiver dúvidas, quero conhecer o que eu preciso e ter ali uma indicação personalizada. Como que eu posso te encontrar? Bem, a nossa clínica ela está na Rua José do Patrocínio, 706, Centro, bem próximo ali ao Mercado Cultural. O acesso é bem fácil e rápido. E lá você vai receber um atendimento personalizado, onde eu vou realmente ver qual a sua necessidade. Porque às vezes as pessoas chegam, eu quero um Botox. Mas será que é o Botox que vai precisar? Será que a gente vai conseguir aplicar o Botox e vai chegar ao resultado que você quer? Então, tudo é personalizado. A gente tem uma gama de tratamentos, mas depende muito da avaliação, depende muito da anamnese que a gente vai fazer nesse paciente. Muito legal. Obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. Tá, espero que você de casa tenha entendido, né? Existem diferentes tratamentos, cada um é destinado a uma ação. Se você está se sentindo incomodada, e você homem também com algo no seu corpo, busque um profissional para de fato ter um protocolo personalizado e realizar todos os seus desejos, todas as suas vontades, claro, casando ali também com todas as orientações do profissional. Sim.